Agora, nos interessa falar da prisão atual, depois de ele estar na fase adulta, depois de ele ter feito todos os seus mistérios, e a perseguição não parou. Porque eles procuravam encontrar motivo para poder se deter. Mas mesmo não havendo motivo, então, alguém que andava com Jesus Cristo o traiu, denunciou onde que ele estava, porque estava e o que estavam a fazer. E daí, o Senhor Jesus Cristo foi preso. Sendo preso, foi levado ao alfinete. Mas vamos primeiro à prisão de Jesus. Vamos no livro de Marcos 14, 43 e 52. A prisão de Jesus Cristo. Para quem tem Bíblia, podemos ler. Nosso irmão não tem Bíblia. Marcos 14, 43 e 52. Quem achar fácil encontrar no livro de Mateus 26, a versículo 46. Marcos 14, 43 a 52. Assim diz a palavra. E logo, falando dele ainda, veio Judas, que era dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciões. E com ele uma grande multidão, com espada e coletes. Ora, o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu desejar, esse é, prende-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. Lançaram-lhe as mãos e prenderam. 46. E um dos que aí estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse: saíste com espadas e porretes a prender-me como um sacerdote? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos viram. E um jovem o seguia, ficou em sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu. 53. Aleluia. Estamos aqui a falar sobre a prisão do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo foi pego como se ele tivesse cometido um crime. Jesus Cristo não cometeu mal nenhum. Mas os homens foram a Jesus Cristo com paus, espadas, como se ele estivesse à procura de um inimigo. Mas Jesus Cristo estava com ele todo momento. Ele ensinava no templo, andava em vários
fama muito zizindi na watsitsi Mas wake. porque aquela foi a altura certa, Mas já que kali nguo ya kujikaraniwa, ele foi preso. iye anaenda kadeya. Mas conforme estamos a ouvir aqui, Ninga tukufa, ele não resistiu à prisão. iye tingati alipo kuti penango aendelee na koti na kadeya. Não resistiu à prisão. Alipokulamba Alipokulamba kumangiwa, Amém? Ele se entregou de bom grado. iye akajipeleka, Porque ele sabia que esse era o caminho kuti iye akajua kuti ndi unjira. para alcançar aquilo que era o propósito da sua missão na terra. Zioneke bzishire chinangwa chochadaberera pansi pano. Amém? Que era salvar a humanidade. Kuponesa mbumba. Amém, irmãos? Mas aqui tem um entretanto que nós estamos a conseguir ver. Hapa pana chinthu chibodza chakuona. Alguém que dia e noite andava com ele. Enta usiku na masikati akafamba naye. Por causa de alguma moeda, Na thangwera la kubiri, ele traiu a confiança do seu mestre. iye adadzaenda akamukulisa. Foi ele que disse: Ndiye adalonga. aquele que eu chegar e beijar, Ule wangu nimpata nishimshoda. este que eu me ensino. Ndiye yeyo Jesu. Prenda. Mangeni. Que leve em segurança. Ele Nitamusekeza. disse que leve em segurança. Ati Porque não sabia qual é o propósito daquele que buscavam a Jesus Cristo. Enta iyo akazoishi nangwa shawala katika Yesu Kristo. Significa que ele estava a vender o inocente. Enta iye akajua kuti akugulisa munthu wakuti alibe kumbuta. Ele pensava que era só para ele questionar depois de devolver. Iyo wakati penango anaenda soka Dessa vez, mwene ele estava a ushitaka. entregar para uma morte. Iyo akajua lino kuti akamupeleka para kufa. Mas era uma morte que já estava presa. Mas kalirufula kuti kananingiwa kale. Amém? Continuando. Ingeendelea, Quando ele foi levado iye pashadatingiwa com aqueles que te prenderam, na wale wadamumanga. ele foi levado ao Sinédrio. Iye adatingiwa shenda kumbuto yeyi. Chegado lá, Padafika kumbuto hii, ele foi entregue iye ao sumo adatingiwa. sacerdote Kuna mfumu, kuna mkulu. para que ele o questionasse ou interrogasse. Para kuti wampase mimvunzi. Amém? Quando ele chega, Basi adafika, eles fizeram tantas questões iye wadampasa mimvunzo mizhinji. para ver se ele podia responder mal. Para kuti waone kuti antaira kuipa yeye. Inclusive, havia lá testemunha Enta apakana wanango bobo wapendwa karumbo. para poder acusar Jesus Cristo Kuti iyo wapase de ngoto. blasfêmia contra o governo, Kuti kuita de zvinhu blasfêmia contra aqueles que estavam na autoridade. Enta kuita zvokuipa para mkulu. Enquanto aquelas pessoas testemunhavam, Enquanto wantu wala wakapasa Jesus ngoto, Cristo se manteve em silêncio. Yesu Kristo iye sema Mas na existência, mas yashendelela ele foi perguntando: iye é verdade, por que você não se defende dessa acusação que estão a te acusar? shadidi chakurashanye kusema kutawira mkono hii kuingia kujifideli. Enquanto apareceu a testemunha dizer assim: Enquanto esse aqui é insultou, atuya dizer que ele pode destruir o templo. atiye por kufuta nyumbani. Mas no terceiro dia ele termina a edificação da igreja. Então dia ya shitatu então nyumba itamala. Então, foi daí que Jesus Cristo respondeu. Kulikizaka kifundisho na Zakaria. Dizer que, perdão, de verdade, isso não era só. Atinawe sori. Eles estavam prestes a ver aquilo que eram as maravilhas que o Filho de Deus ia fazer. Hata japa lipa tuzi kwa watu waone ni nani ingalishika mwana wa Mungu. Amém? Porque ele quis mostrar que aquilo que estavam falando Porque aquela kupangisa kutito akulonga não só era verdade, na wewe mas que ele também estava em condições de fazer mais. mas iye akadashika jinangu. Mas a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo Nduru esha napasa kisu. foi uma ofensa para o sumo sacerdote. Enda tuja kanika kutipida. Foi daí que ele disse que já não vou precisar mais de testemunho. Ati hanshani Porque poke só a resposta que ele deu, so nduru é esha que ele napasa. é Filho de Deus, Kutine ni mwana wa e Mungu. ele estava em altura Kutiye akadakalira. de poder fazer aquilo e mais. Kushida tutile o kushida tunangu. Então, quando ele questionou, Enda nipasha na kufundisha. você é Filho de Deus? Hiyo ndiyo mwana wa Mungu. Isso não fui eu que disse. Ati ndipo Você que kulonga disse. ndizo. Ndipo kulonga ndizo. Ime ndi mwana wa Mungu. Então, isso foi um motivo Enda ishi ko ishi nangwa. para alguém ser levado preso. Kutiye atengiwa ndisiwe nkaidi. Amém, irmãos? Então, nesse momento que estamos aqui, Tempone no tilipano. momento em que o nosso
querido Jesus Cristo, está passando por tribulações. Então, criando um problema no filho. Nós estamos aqui reunidos. E foi de parte da comanda. É sinal de redenção. Em homenagem a esse sofrimento que ele passou. Kufanyisa na vile tunashukuru mola hiyo washa dabonera. Porque esse sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo passou Kubonera kwa shada pitana nako foi mais. tukajini Não foi somente o que nós estamos a ouvir aqui, interrogação. na weso Mas também ele foi batido, yale foi torturado, anashikiwa foi cuspido no seu rosto. anakipiga mata. Fizeram de tantas coisas. Então anakushika tundu shinji. E se nós formos aqui a querer recomendar, Então tingana kwenda hapa nós vamos ir além do nosso tempo. até pode kwenda tushitenga harmony. Amém, irmão? Amém. Continuando, Endelea mbele. depois de fazer esse questionamento, Depois já passa mfunzo huyu. ele achou que devia levar para a estrutura máxima. Então adatimuzeke kumwendeseni kuna wakubwa huyu. Ora, Jesus Cristo foi levado Yesu Kristo anatingiwa ao Pilato. anaenda kuna Pilato. Amém, irmão? Amém. Foi entregue a Pilato. Anapelekea manja kwa Pilato. Então, sendo entregue ao Pilato, Kupelekea manja kwa Pilato. o nosso Senhor Jesus Cristo Yesu Kristo também foi questionado. yeye também anapaswa mfunzo. Teve muita investigação, Anapaswa mfunzo mshinji. mas no fim Mas kwa kumalizia houve a decisão máxima. então unazaenda kaoneka decisão já ya kuwa. Podemos abrir o livro de São Mateus, Fungule mu livro la Mateo capítulo 27, 27 versos 11 até 31. Jesus perante Pilatos. Foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu dizes. Sendo acusado pelos príncipes e sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? Nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava maravilhado. Ora, na ocasião da festa, costumava o governador botar um preso, escolhendo um pouco aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desses justos, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis-vos que eu sou? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhes todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que não fez. Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada
aproveitava antes o mundo, crescia tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue destes justos, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo, os soldados e os governadores conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele a toda a corte, e despedindo-o, cobriam com uma capa de escarlate e descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém. Amém. Conforme estamos a ouvir aqui, esse é o trajeto que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Depois de sair das mãos do sumo sacerdote, ele foi entregue ao governador Pilatos. Pilatos sabia dizer que Jesus Cristo era inocente. Ele não encontrava motivo para que ele fosse acusado. Mas porque a multidão assim o queria, ele perguntou: é costume aqui na nossa zona, nesse período do ano, soltarmos um preso. Então qual desses vocês querem que seja solto? Lá havia um preso conhecido, chamado Barabás. Era um criminoso. E Jesus Cristo era inocente. Mas todos aqueles que estavam lá reunidos queriam que fosse solto Barabás. E no lugar dele fosse crucificado Jesus Cristo. E insistindo, ela disse que não estava havendo problema nem culpa nenhum para aquele que era o Senhor Jesus Cristo. Inclusive a esposa do Pilatos aproximou ao marido a dizer que não se intrometa na causa desse inocente, porque eu já sofri no sonho por causa desse homem. Foi daí que o Senhor Pilatos, pegando em água, lavou as mãos e disse que ele não via culpa nenhuma ao Senhor Jesus Cristo, mas que ele deixava ao critério da multidão. Então, deixou nas mãos da multidão o sangue daquele inocente. E a multidão respondeu: e o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Porque eles não sabiam que eles estavam a brincar com fogo. Não estavam a imaginar que eles estavam a fazer uma coisa que não se pode. Para eles era uma simples brincadeira. Porque eles já vêm fazendo isso como se fosse uma brincadeira. A entregar nas mãos dos malfeitores o filho inocente de Deus. Depois de lavar mãos, Pilatos entregou aos soldados para que eles pudessem o questionar
questionar, para kuti wampase para que eles mfunzo, pudessem o interrogar, para kuti wampase mfunzo. mas ele não teve interrogatório nenhum. Iye alipo kuti penango Simplesmente cobriram com uma capa, então iwo wadaenda foram debatendo, então washimeni foram falando blasfêmia, então wadamwenda e diziam salve rei dos judeus. ati tiponese mambo wa Mayuda. Depois desse todo o sofrimento que Depois passou, de kuponena depois de te bater na cabeça, tiraram-lhe a capa então wadamugulisa shiri shashwaka e na levaram kupazika para o lugar da crucificação. wadamutenga washenda naye kumbuto yakwenda kamukolera. Aleluia. Podemos continuar? Tiendelere Vamos à crucificação do Senhor Jesus Cristo. kukomeria kwa Yesu Kristo. João 19, 17 a 35. Para quem estiver perto do livro de Lucas, Lucas 23, 33, 48. A crucificação do Senhor. João 19. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, salve-se a si mesmo. Este é o Cristo. Este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe sinais, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição de condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Continuamos? No teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio e veio o tempo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o santuário, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. A toda a multidão que se ajuntara e espetáculo, vendo o que havia acontecido, botava aquele nos peitos. Aleluia. Amém. Estamos a ouvir aqui a história de crucificação de Jesus Cristo. E não só ele foi batido enquanto estava no interrogatório, Não só pashadameniwa pashakapatwa mfunzo, mas ele foi crucificado iye adakomeriwa juntamente com dois ladrões. na pabodzi pene na mbava ziwiri. Um
do lado esquerdo e outro do lado direito. kujanjala dzere mbodzi kujanjala E nyingine. enquanto ele estava lá, crucificado, Kwantu iye alipopo panjinjikwa anapimiliwa, eles iam dizendo: iwo akaenda wachibvunza, você conseguiu salvar aos outros, enda iwo waenda kaponesa wanzako, então salve-se a si mesmo. tiponesemo weka. Mas não porque ele não tinha poderes para não se salvar, Mas tikulungali kuti iye kalibe nsimbe mas yakutiponesa. porque ele queria que se cumprisse aquilo que estava escrito. Mas iye akala kuti tichitike bvile tidalimbiwa. Então, mesmo aqueles que estavam com ele crucificado, Mesmo wale wakana iwo akalapimiliwa, um dos ladrões que estava lá com ele, pana mbava ibodzi yashakanaye pabodzi, disse: você conseguia salvar as outras pessoas. ati iwo wakwanisa kupulumutsa anthu anango. Se você é filho de Deus, Enda iwo ngati ndiyo mwana wa Mulungu, então salve-nos também. tipulumutsemo tupano. Mas o outro Mas munangoyi se arrependeu. adachinyuka Disse: adati, por que você fala esse tipo de situação? por que iwo kulonga Você mafalaya? não vê que esse que está aqui é inocente? Iwo kuona lini uye ali pano ino? Nós estamos aqui porque merecemos. Então, ife pano ndife tingadachidwa todos. Depois pediu a Jesus Cristo Depois adapedi Jesu. que quando estiver a entrar no reino do seu Pai, Mungaenda kuishi wa pai wanu, então conte comigo. ndi konga nyimbo iyi. E Jesus Cristo disse: Jesu adati, é verdade, eu te digo então shadidi nikuuza, que quando eu estiver lá, kuti ine ndikakhandikoko, você estará comigo. yangu nzakhalambo na ine. E ele de fato recebeu a salvação. Iye shadidi adatambira kuponeso. Mas depois de tanto sofrimento, Mas depois de kuponera, depois de tanto sofrimento, depois de kuponera, o Senhor Jesus Cristo, Jesu Kristu, ele decidiu entregar o seu espírito ao Pai, então iye adapereka mweya washe Ireleza kuna Mulungu, kuti iye aende ku. para que se cumprisse aquilo que estava escrito Para kuti nas adzazikise Escrituras Sagradas. iye bzikhalanimbiwa. Mas para mostrar que ele não era um homem qualquer, Kupakiza kuti iye nawera so muntu naquele dia e naquela hora, nsiku yoyile, tempo yoyile, que era dia, yakali masikati, houve escuridão, enta kunaoneka mlima, estremeceu a terra enta padatekenyeka pansi, ao clamor dele. na kukua kwashe. E o véu que cobria a igreja. Enta Ouvimos aqui quando o nosso irmão Machado estava a falar, papano mbale mashamba, dizia que havia um lugar santo dos santos. enta pakana mbuto ya Então havia watewa, separação com o véu aqui. pakana ngao wakuti pakana nguo, Daquele lado só podia entrar os justos. ilatu ile so angadapita Desse lado pachini. podia entrar os sumos sacerdotes Enta ilatu inagoyo angadapita so wa mfumo na e os outros que wazee. faziam a limpeza no tabernáculo. Enta wakaita ushahidi munyumba hii. Então aquele véu Enta nguo ile abriu-se, ida mostrando kupangiza que havia ali oportunidade kuti pakana nkana. para aqueles que eram justos Enta para wale wakali e para nós também que somos pecadores, ife tambe watasi. de acedermos àquele lugar santo Kuti tiendeko kumbuto ile e watweni. sermos chamados filhos de Deus. Kuti tishemeliwe wana wa Mulungu. Nós até somos chamados filhos de Deus. Ife timbashemeliwe wana wa Mulungu. Em tantos que somos tão pecadores Enquanto ndife watasi. que nem merecemos esse tipo, Utateti mmeresei. nem merecemos ser chamados filhos de Deus. Eki mmeresei kutishemelea wana wa Mas Mulungu. por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Kutiza kufa kwa Yesu. Ele nos deu essa oportunidade Ndio yatipasa nkana uyi. de também sermos chamados filhos Kuti de tambe Deus. tishemeliwe wana wa Mulungu. Aleluia. É a morte desse cordeiro Enta kufa kwa bila uyi. é que deu a oportunidade Watipasa nkana. para que eu Kuti e ine. o irmão que está sentado ali Ambalo kakala hapa. fôssemos chamados filhos de Deus. Tishemeliwe mwana wa Mulungu. Que hoje nos orgulhasse. Kuti lero Ah, timajikusa. eu sou crente. Ine ndinetenda. Como se isso fosse por merecer. Ndingokuti penango tikamereseri. Mas na verdade não é. Mas nashadidika. Aliás, disse aqui o pastor. Tingati mfundisi hapo Alonso. Não é por causa de obra. Não é por merecer. Não é porque tenhamos feito algo que nos possa fazer glorificar. Mas é por misericórdia. É por graça do Senhor. Que hoje somos chamados também filhos de Deus. Aleluia. Vamos avançar. Vamos para a sepultura de Jesus Cristo. Tinenda kalonga tamba na kukoiwa kwa Yesu Kristo. Lucas 23, Lucas 23, 49 a 56.
início da leitura no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 49 até 56. A sepultura de Jesus. 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos de voto, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse chegado a Pilato pediu o corpo de Jesus, 53, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. 55. E as mulheres que tinham vindo com ele na Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. 56. E voltando elas prepararam especiarias e ungentes e no sábado repousaram conforme o mandamento. Amém. Estamos aqui a acompanhar. E Aquela multidão e os que andavam com Jesus Cristo, eles observavam o cenário de longe. Então, já no período da tarde, porque estava se aproximando o sábado. Então, um senhor chamado José de Arimateia, que não estava de acordo com tudo aquilo que foi feito. Ele não estava de acordo com a decisão que foi tomada. Ele também esperava o reino dos céus. Ele foi ter com o governador. Pedir o corpo de Jesus Cristo para que pudesse o sacrificar. Sabe que é costume? Quando eu estava falando do pecado, quando alguém é crucificado, ele é considerado de maldito. Então ele não pode permanecer lá, não pode dormir lá pendurado. Quando ele fica lá, a terra também fica corrompida. A terra fica amaldiçoada. Então, para que não seja maldita a terra, todos aqueles que são mortos por crucificação, são sepultados na mesma hora. José de Arimateia, aproveitando-se dessa circunstância, foi dizer o corpo de Jesus para ele poder sepultar antes de chegar o sábado. Aleluia. Amém. Quando ele o levou, o envolveu em tecidos brancos e foi buscar um sítio onde estava escavado numa pedra, onde não tinha sido sepultado mais ninguém. E colocou o corpo dele lá. Aquelas mulheres, estamos a falar de Maria Madalena, as outras Maria, observaram como Jesus Cristo foi sepultado. Viram tudo. Então, depois da sepultura, elas voltaram. Foram preparar especiarias. Foram preparar ungüentos. Estamos a falar aqui de perfume. No dia seguinte, sábado de manhã, eles irem visitar o túmulo de Jesus Cristo. Aleluia. Então, aqui é o historial da sepultura do Senhor Jesus Cristo, que foi sepultado por um homem de Arimateia chamado José. Foi sepultado num lugar preparado
E as mulheres conseguiram ver o túmulo. Então, a pessoa Mesmo não estando lá, mas eles observaram tudo. mas eu dava na Viram como ele foi sepultado. não se via chegar depois. Amém?